Quando pensamos nas potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, quase toda a atenção vai para a Alemanha nazista e o Japão imperial. É fácil esquecer que a Itália também estava lutando pelo eixo, e isso por um motivo muito simples. Eles estavam muito desesperançosos. Quando lutavam sozinhos, os italianos obtiveram poucos sucessos, sem ganhos realmente significativos. Eles tentaram sem sucesso invadir a Grécia, não conseguindo superar seu pequeno e mal equipado exército. A Itália nem mesmo chegou ao fim da guerra. Quando as forças aliadas ameaçaram a Itália em 1943, o país mudou de lado e se juntou aos aliados. Então por que a Itália se saiu tão mal? O que deu errado com o exército italiano que o tornou muito menos eficaz do que a Alemanha ou o Japão? Neste vídeo, responderei a todas essas perguntas, mas antes, vamos fazer uma breve visão geral da história da Itália na Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1930, a Itália era governada pelo ditador de direita Benito Mussolini. Ele chegou ao poder em 1922 como líder do Partido Fascista. Nos anos seguintes, Mussolini se tornou ditador, removendo as restrições ao seu poder e construindo um Estado policial. Mussolini sonhava em tornar a Itália um país poderoso que dominava o Mediterrâneo, recriando algo semelhante ao antigo Império Romano. Durante seu reinado, ele realizou diversas invasões visando expandir as fronteiras da Itália. A primeira veio em 1935, quando ele ordenou uma invasão à Etiópia. Após 2 anos, a Itália conseguiu derrotar as forças etíopes e ocupou o país. A Itália também se envolveu na Guerra Civil Espanhola, outro conflito da época. O conflito iniciou-se com uma tentativa de golpe militar por generais de direita contra o governo de esquerda da Espanha. No entanto, grande parte do país rejeitou o golpe e acabou dividindo o exército e o território espanhol ao meio. Em vez de tomar o poder, os conspiradores do golpe inadvertidamente iniciaram a Guerra Civil Espanhola. Durante 3 anos, a Espanha viveu um período de violência considerado um prelúdio da Segunda Guerra Mundial. A Itália se envolveu fortemente no conflito, enviando uma enorme quantidade de equipamentos e cerca de 70 mil homens para ajudar a facção de direita. A ajuda italiana foi crucial na Guerra Civil Espanhola. Em abril de 1939, os nacionalistas de direita conquistaram o controle da Espanha. Mussolini então se concentrou em construir o império novamente ao invadir a Albânia. Em apenas 5 dias, o exército italiano dominou o pequeno exército albanês e o rei foi forçado a se exilar na Grécia. No mês seguinte, a Itália firmou uma aliança com a Alemanha nazista, o Pacto de Aço. O pacto ia além de uma aliança defensiva, exigindo que cada país entrasse em guerra contra qualquer um que atacasse o outro. Em tese, eles deveriam alinhar seus planos militares, mas Hitler rompeu de imediato o pacto ao invadir a Polônia, sem antes dialogar com Mussolini. O início da guerra foi ruim para a Itália, que estava totalmente despreparada. De fato, Mussolini disse a Hitler que a Itália não estaria preparada para a guerra até 1943 em 4 anos. Contudo, a Itália quase teve que entrar na guerra para não parecer fraca e ser explorada pela Alemanha. No final, a primeira incursão da Itália na Segunda Guerra Mundial foi, na verdade, extremamente fácil. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu a França e, rapidamente, ficou evidente que logo conquistaria o país. Com o colapso iminente da França, Mussolini ordenou que a Itália se envolvesse, invadindo através dos Alpes. Eventualmente, incapaz de resistir ao ataque alemão, a França concordou com um acordo de paz em que foi dividida entre um norte ocupado pelos alemães e um estado fantoche no sul. A Itália também obteve um pequeno território francês. Durante o verão de 1940, a Itália se envolveu em confrontos generalizados, chegando ao limite. Em agosto, invadiu a Somalilândia britânica, expulsando os britânicos da região. Em setembro, a Itália invadiu o Egito Britânico, obtendo certo sucesso e conquistando território ao longo da costa. Porém, Mussolini tinha ambições muito além do norte da África. Para de fato dominar o Mediterrâneo, ele desejava conquistar a Grécia. Em outubro,
a Itália invadiu e logo enfrentou dificuldades. O clima extremamente frio causou congelamento em muitos homens, prejudicando a logística. Além disso, os gregos lutaram com extrema bravura para defender seu território. No final, os gregos conseguiram empurrar os italianos para além da fronteira, resultando em um impasse na guerra. Enquanto o exército italiano estava totalmente abaixo do esperado na Grécia, também estava sendo humilhado pelos britânicos no Egito. Em dezembro de 1940, os britânicos lançaram uma ofensiva contra os italianos, empurrando-os de volta para a Líbia. Os britânicos, apesar de terem apenas 36 mil homens contra 150 mil italianos, superaram o inimigo devido ao melhor equipamento, treinamento e liderança. Os britânicos capturaram quase todos os 130 mil italianos, sofrendo apenas cerca de 2 mil baixas. Enquanto os italianos eram superados em terra, também perdiam o controle do mar. A Itália perdeu 2 grandes batalhas navais que custaram a dominação sobre o Mediterrâneo. A situação parecia tão ruim no leste da África. Os britânicos contra-atacaram e ocuparam a Somalilândia britânica. Depois, avançaram para o oeste, rumo à África Oriental Italiana, conseguindo tomar Addis Ababa, capital moderna da Etiópia. Meses depois, as derradeiras tropas italianas na África Oriental se renderiam. Em junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética com o apoio de cerca de 300 mil soldados italianos. Muitos desses homens morreriam ou seriam capturados na sangrenta Batalha de Stalingrado. No norte da África, a ajuda da Alemanha aos italianos fez uma diferença significativa por um tempo. Em maio de 1942, as forças germano-italianas conseguiram vencer uma vitória decisiva na Líbia, matando, ferindo ou capturando cerca de 50 mil homens aliados e sofrendo apenas cerca de 3 mil baixas eles mesmos. Isso mesmo com os aliados tendo mais homens e quase o dobro de tanques. Churchill escreveu posteriormente que a batalha foi um dos golpes mais duros que ele poderia recordar da guerra. Por essa vitória, Hitler recompensou o comandante alemão Rommel com uma promoção ao posto de marechal de campo, tornando-o o homem mais jovem a alcançar esse posto. Após essa notável vitória, as forças germano-italianas avançaram para o leste, alcançando El Alamein, no Egito. Lá eles encontraram os aliados em 2 batalhas, sendo decisivamente derrotados na segunda batalha de El Alamein. Nos meses seguintes, os aliados mantiveram sua vantagem, avançando rumo à Líbia. Em maio de 1943, as últimas tropas italianas e alemãs na África se renderam. Após conquistar a África, os aliados voltaram sua atenção para invadir a Itália. Churchill defendeu fortemente a ideia de invadir a Europa pela Itália, chamando-a de o ventre mole do eixo. Em julho de 1943, os aliados desembarcaram na Sicília e, em um mês, ocuparam a ilha. Com a iminente ocupação aliada do território italiano, o alto escalão do governo começou a perder a confiança no esforço de guerra e no primeiro-ministro Mussolini. Em 25 de julho, Mussolini foi deposto por um voto de desconfiança, finalizando 21 anos de governo fascista na Itália. O rei nomeou Pietro Badoglio como primeiro-ministro, que negociou com os aliados. Sob Badoglio, a Itália passaria a apoiar os aliados contra a Alemanha. Assim encerrou-se o papel da Itália como uma grande nação de acesso. O exército italiano teve um desempenho muito ruim, pouco ajudando Hitler e a Alemanha nazista. Então por que a Itália foi tão ruim? A falta de eficácia da Itália se explica principalmente pelo fato de que, quando a guerra estourou, o país estava totalmente despreparado. O próprio Mussolini reconheceu isso. Em abril de 1939, ele enviou um memorando para Hitler admitindo que o exército italiano precisava seriamente de rearmamento e, em sua estimativa, só estaria pronto para a guerra em 1943, no mínimo. Um dos maiores problemas era a grave escassez de equipamento moderno. O exército italiano não possuía todo o equipamento necessário. Isso ocorria principalmente porque o complexo industrial militar da Itália era muito menor que o de outras nações. A Itália não tinha um grande setor industrial no final dos anos 1930, menos de 1/3 de sua força de trabalho estava na indústria.
Em contraste, na Alemanha, 42% da força de trabalho estava no setor industrial. Isso significava que a produção industrial da Itália era muito menor. Na verdade, era semelhante à da Alemanha cerca de 40 anos antes. Aqui está um gráfico da produção industrial total de várias nações no início da guerra. Como você pode ver, a Itália foi a mais baixa de todos os principais países. Os números são uma porcentagem da produção industrial britânica em 1900. A Itália produzia cerca de metade do que a Grã-Bretanha 40 anos antes. Outra grande razão pela qual a Itália não conseguia produzir equipamento militar suficiente era a corrupção, com muito do dinheiro destinado às empresas de armas sendo roubado. As empresas se uniriam em cartéis e usariam o engano para fraudar o governo. Eles também tinham uma carta na manga que era a ameaça de greves ou agitação trabalhista. Os grandes magnatas industriais detinham tanto poder que podiam manter o governo refém, ameaçando parar a produção caso não obtivessem o que desejavam. O exército foi basicamente forçado a fazer grandes encomendas de sistemas de armas ineficazes e superfaturados, com medo de que, se não o fizessem, acabariam sem armas. Outro problema era que a cultura italiana era desconfiada da modernidade, e isso incluía processos de fabricação. Enquanto outras nações já utilizavam a produção em massa para fabricar armas em grande quantidade e baixo custo, as armas italianas eram mais artesanais, produzidas por pequenos grupos de trabalhadores. Isso tornava a produção muito mais lenta e aumentava muito os custos. Os couraçados italianos custavam cerca de 2 vezes mais do que os franceses comparáveis. Como você pode imaginar, essa falha do complexo militar industrial da Itália levou a uma produção muito abaixo do equipamento necessário. A Itália estava muito atrasada em relação a outras nações antes da guerra, e a situação só piorou com o tempo. Em 1939, a Itália possuía menos de 25% do número de veículos motorizados em relação às outras grandes potências. Considerando o tamanho populacional, a diferença era ainda mais pronunciada. A Itália tinha cerca de 11 veículos para cada 1.000 pessoas, comparado com 25 para a Alemanha e mais de 50 para a Grã-Bretanha e França. Essa tendência continuou durante a guerra, com a Itália produzindo muito menos do que outros países. Entre 1940 e 1943, a Itália produziu cerca de 10.000 aeronaves, enquanto a Alemanha produziu 60.000 e os Estados Unidos da América, impressionantes, 157.000. No que se refere a tanques, o cenário era bem parecido. A Itália produziu apenas cerca de 4.000 veículos blindados, dos quais apenas cerca de 500 tinham um canhão de tamanho decente. A Alemanha produziu cerca de 19.000 veículos comparáveis, enquanto a América produziu cerca de 58.000. Em outras palavras, para cada tanque produzido pela Itália, a América fabricou cerca de 100. A escassez de produção foi agravada porque a Itália iniciou a guerra com menos equipamento do que deveria, devido ao envio de recursos para a Espanha durante a Guerra Civil Espanhola. Enviou 660 aviões, 10.000 metralhadoras e 240.000 fuzis, gastando o equivalente ao orçamento anual total das Forças Armadas italianas. A Itália não possuía o equipamento necessário para lutar de forma eficaz na Segunda Guerra Mundial. Outro problema era que a maioria do equipamento que possuía era extremamente ruim. A maior parte dele estava extremamente desatualizada e inútil no campo de batalha. Talvez o melhor exemplo disso seja o tanque que a Itália usou mais do que qualquer outro durante a guerra, o carro Veloce 35, também chamado de L3. O L3 era totalmente inadequado para a guerra moderna. Sua armadura era tão fina que poderia ser perfurada por tiros de metralhadora. Nas palavras do comandante italiano Italo Balbo, nossos tanques leves, já antigos e armados apenas com metralhadoras, são completamente superados. As metralhadoras dos carros blindados britânicos os enchem de balas e perfuram facilmente a sua armadura. Outro grande problema para o L3 era que ele não podia ser equipado com uma arma grande e poderosa. Era grande o suficiente para ser armado com metralhadoras, rifles antitanque ou lança-chamas. Outro tanque italiano muito medíocre era o Fiat M13, o principal tanque médio da Itália. O M13 tinha baixa confiabilidade e armadura ruim.
O aço era de qualidade ruim, com muitas impurezas e era rebitado em vez de soldado. Isso significava que, quando atingido diretamente, ele se estilhaçava como vidro, matando todos dentro. Os tanques italianos também enfrentavam problemas como a falta de rádios, o que os impedia de trabalhar juntos efetivamente e coordenar seus movimentos. Os italianos tinham algum bom equipamento, mas não tinham o suficiente. Por exemplo, seu avião de combate, o RE-2005 Sagittaria, foi um dos melhores da guerra. Nas palavras de um as da aviação britânica, era em suma um avião soberbo e potente. Contudo, seu bom design foi irrelevante, pois apenas 48 foram fabricados. Durante toda a guerra, o equipamento da Itália foi péssimo. Tinha o equipamento menos eficaz, menos numeroso e mais caro de qualquer nação durante a guerra. Outro grande problema para a Itália foi a falta de unidade interna, estando dividida. O melhor exemplo disso é que Mussolini não tinha poder absoluto. Na Alemanha de Hitler ou na Rússia de Stalin, um único homem tomava todas as decisões em última instância. Na Itália, por outro lado, Mussolini servia aos interesses do rei e dos generais superiores. Eles poderiam se livrar dele se quisessem. A nomeação de Antônio Di Giorgio como ministro da guerra por Mussolini em 1925 exemplifica sua falta de poder. Di Giorgio era impopular com os militares, então Mussolini foi forçado a demiti-lo após reação. Como você pode ver, Mussolini nem mesmo tinha o poder de colocar no cargo o ministro da guerra que ele queria. Brigas políticas constantes prejudicaram muito o esforço de guerra italiano. Mussolini, por exemplo, sempre temia que rivais emergissem e pudessem derrubá-lo. Um dos rivais era Pietro Badoglio, chefe de gabinete muito popular entre os generais. Mussolini desconfiava da popularidade de Badoglio e fez tudo o que pôde para minar sua autoridade. Eventualmente, Mussolini fez de Badoglio um bode expiatório, culpando-o pelos fracassos da Itália na Grécia e forçando-o a renunciar. Badoglio não era melhor e estava trabalhando para minar o general que estava conduzindo a campanha na África. Esse tipo de fusão era comum entre os generais italianos durante a guerra. Eles estavam constantemente sabotando uns aos outros e apunhalando-se pelas costas. O que eles realmente precisavam era que Mussolini, no topo, assumisse o comando supremo e trouxesse coesão, mas dado que ele mesmo não tinha muita experiência militar, estava completamente despreparado. Ele foi forçado a delegar o controle do exército aos seus generais intrigantes. Como se pode imaginar, isso foi desastroso para o esforço de guerra italiano. Um dos maiores problemas era a falta de cooperação entre os vários ramos militares. Por exemplo, a Força Aérea estava determinada a não apoiar a infantaria, pois sentiam que isso implicaria subordinação ao exército. No final, os três ramos das forças militares italianas lutaram campanhas distintas. Isso foi um grande problema porque a Segunda Guerra Mundial era muito sobre combinar diferentes ramos militares para compensar as fraquezas de cada um. Outro grande problema para as forças militares italianas era o mau comando em todos os níveis. Por exemplo, no topo, os objetivos de guerra eram muito ambiciosos. Dado que a capacidade da Itália era muito limitada, ela tentou fazer mais do que podia. Se tivesse focado em poucos objetivos-chave, talvez obtivesse algum êxito, mas acabou se dispersando demais e alcançou pouco. Durante o auge da guerra, a Itália lutava na Grécia, no norte da África, na África Oriental e na Rússia, como parte da Operação Barbarossa. Isso estava simplesmente além do alcance do exército italiano. No campo de batalha, boa parte do comando era muito incompetente. Um exemplo disso foi o primeiro confronto com os britânicos no Egito. Os italianos possuíam uma força mista de infantaria, artilharia e 16 dos fracos tanques L3 mencionados anteriormente. Em vez de usar a força como uma equipe de armas combinadas, o comandante italiano os organizou em um quadrado defensivo que levemente lembrava algo da Batalha de Waterloo. Ele colocou suas 4 peças de artilharia em cada canto do quadrado. A infantaria formava os lados do quadrado e os tanques leves L3 o cercavam. Então, quando a batalha começou, os L3 avançaram muito à frente da infantaria e da artilharia. Isolados e sem apoio da infantaria, eles foram rapidamente destruídos pelos britânicos que tinham 2 tanques médios.
Com os L3S destruídos, os britânicos cercaram facilmente a infantaria e artilharia que ainda estavam na formação quadrada. A infantaria italiana, sem munição antitanque, estava em defesa contra a força britânica e rapidamente se dispersou. A estratégia falha do comandante italiano divergia completamente da doutrina militar aprendida, que corretamente exigia o uso combinado de infantaria e armadura. Outro exemplo de mau comando foi quando, mais tarde na guerra, os italianos avançaram para o Egito enquanto os britânicos contra-atacavam. Esse contra-ataque foi chamado de Operação Compass e viu 36 mil tropas britânicas derrotarem uma força italiana de cerca de 150 mil, em torno de 5 cidades do seu tamanho. O comandante italiano admitiu que a escassez de veículos permitiria que os britânicos os superassem facilmente. A estratégia era se entrincheirar e fortificar locais específicos para a luta. Porém, as posições italianas estavam muito dispersas pelo extenso deserto, permitindo que a força britânica cercasse e destruísse uma de cada vez. No final, como apenas uma pequena parte da força italiana lutava por vez, sua superioridade numérica era irrelevante. Com essa derrota esmagadora, a posição italiana no norte da África estava vulnerável, então Hitler enviou uma força de 30 mil homens para reforçá-la. Sob o comando alemão, as tropas italianas combateram com muito mais eficácia. Em maio de 1942, eles conseguiram uma vitória decisiva na Líbia, matando, ferindo ou capturando cerca de 50 mil homens aliados, sofrendo apenas cerca de 3 mil baixas. Isso ocorreu mesmo com os aliados tendo mais homens e quase o dobro de tanques. Dos 90 mil soldados do eixo que lutaram na batalha, cerca de 2/3 deles eram italianos e metade dos tanques, o que mostra que com um comando melhor eles poderiam lutar bem. O comandante alemão Erwin Rommel elogiou os soldados italianos, afirmando que se saíram bem sob sua liderança. Em conclusão, existem muitos motivos pelos quais o exército italiano se saiu mal na Segunda Guerra Mundial, mas para mim pode ser resumido de maneira bastante adequada ao dizer que estava mal equipado e mal liderado. O fato de a Itália ter produzido apenas uma pequena fração do número de tanques e aviões em comparação, por exemplo, à Alemanha, significava que nunca seria capaz de realmente fazer a sua parte. Posto isso, é notável a diferença de desempenho das tropas italianas na África do Norte sob comando italiano e alemão. Na Operação Compass, os alemães sofreram uma das suas piores perdas pouco antes de assumirem o comando. Sob Rommel, a Batalha de Gazala foi um dos maiores sucessos deles. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, curta, inscreva-se e nos vemos no próximo.